Olá, pessoas queridas, espero que estejam bem, com saúde. Hoje eu estou aqui com um amigo queridíssimo, meu amigo Fábio Ávila Arcanjo. Ei, Fábio, tudo Oi, bem? Adriana. Oi, pessoal. Um grande prazer. Que legal recebê-lo aqui no Entrevista com a Prazer é Adri. todo meu. Que felicidade! O Fábio, gente, ele vai conversar sobre um assunto muito importante: pesquisa científica. Então, se você está aqui agora nos assistindo e quer compreender como que se faz uma pesquisa científica, quais são os primeiros passos para que você seja bem-sucedido no mestrado e no doutorado, você não pode perder este vídeo. Fique aí, fique com a gente. Olha, eu vou ler primeiro o currículo do meu amigo, tá? Do nosso querido pesquisador, doutor Fábio Ávila Arcanjo. Então, vamos lá. Primeiramente, o currículo do nosso querido amigo pesquisador. O Fábio, gente, ele é doutor em Linguística pelo programa Pós-Lim, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele também é mestre em Linguística pelo mesmo programa da nossa querida UFMG, não é? O Fábio recebeu um prêmio de melhor dissertação produzida pelo Núcleo de Análise do Discurso da instituição. Ele tem assim uma participação muito extensa em grupos de pesquisa, e entre eles eu vou citar aqui o próprio grupo da UFMG sobre retórica e argumentação, o grupo também em que eles pesquisam mídia e memória na PUC. A pesquisa do Fábio é muito assim bem feita, é uma pesquisa de excelência. Ele, inclusive, é coautor de alguns dos meus artigos, né, dos nossos artigos, né, Fábio? Dos nossos artigos. Ele trabalha comigo também em coautoria em algumas das nossas produções. E os temas específicos das pesquisas que desenvolvem o Fábio, né, das pesquisas desenvolvidas, aliás, né, pelo Fábio, são memória, holocausto, cinema, mídia, direitos humanos, retórica, argumentação, e depois ele vai falar para a gente, não é, a respeito de outras temáticas que norteiam essa vasta trajetória acadêmica, né, meu querido amigo? Seja muito bem-vindo. Eu gostaria, primeiramente, Fábio, eu chamo de Fabito, porque nós somos muito Pode ficar à amigos, vontade. realmente. Eu te chamo de Dri também. Vai escapar, não tem jeito. Nós somos assim, o Fábio é quase meu irmão, viu, gente? Fábio aqui, ele é o doutor Fábio Ávila Arcanjo, mas ele é praticamente, assim, realmente um irmão que eu conquistei aí no programa, né, de doutoramento em linguística. Eu também sou doutora pelo mesmo programa e a gente construiu uma relação muito bacana de pesquisa, de estudos, né, Fábio? De viagens também, apresentações em congressos e etc. Bom, primeiramente, eu gostaria, assim, as pessoas que nos assistem normalmente têm muitas dúvidas de o primeiro passo, qual seria? Eu quero fazer um mestrado e um doutorado na UFMG, um programa CAPES Nota 7, que é este programa, né, pelo qual passamos. E, enfim, o que eu faço primeiramente? Qual que é o ponto de partida? Você pensou a respeito disso? Você poderia nos dar uma dica, Fábio, a respeito disso? Qual que seria esse Claro. ponto de partida? Vamos tentar elaborar essa questão. Primeiro, obrigado, né, pelo convite. É um grande prazer estar aqui, conversar sobre questões que nos movem tanto, né, Adri? Muito bacana. Eu acho que o primeiro ponto, né, primeiro, antes de tudo, é saber o que a gente quer pesquisar, na verdade. Né? Então, a gente pode falar do nosso campo. Né? Se a pessoa está, de repente, saindo de um cursinho, acabou de fazer o Enem e optou em fazer letras, né? Aliás, você está falando do mestrado, na verdade, né? Desculpa, eu fiz uma confusão. É o mestrado. Na A pessoa verdade, acabou de assim, eu formar, pensei então. no mestrado e no doutorado, porque muitas pessoas têm essas dúvidas, né? Ah, não, sim, eu Querem fiz confusão. começar um mestrado e um doutoramento. Aqui nós temos uma experiência nas letras. É Sim, claro que há diferenças entre os programas, mas como que claro. seria isso, né, lá no curso de letras? Como que foi para você esse ponto de partida? Tá. Eu acho que a resposta passa pelo que eu falei, mas vamos só adaptar, porque a pessoa já passou pelo curso, né? E aí, quando você faz um curso de letras, você parte de vários campos, né? Você conhece várias, por exemplo, letras, que é o nosso caso, mas história, comunicação social, que eu tenho também a graduação nisso,
Então, a gente passa por várias noções, vários aportes teóricos, né? Então, de alguma forma, durante esse percurso, né, desse curso que foi feito, a gente vai ter aquela formiguinha vai em um ponto que a gente fala assim, acho que eu quero desenvolver esse assunto, né? No meu caso, por exemplo, eu passei pelo curso de letras, mas assim, é uma trajetória mais confusa, não vale a pena a gente aprofundar aqui, mas eu conheci a análise do discurso, né, que é um campo em que a gente tem tanto em comum, né, Dri? E aí, eu acho que o primeiro ponto, assim, eu me interessei por análise do discurso, mas de repente pode ser por semântica, pode ser por fonologia. Acho que a primeira coisa a se fazer é ir nas linhas de pesquisa, né? É ver potenciais orientadores, estabelecer uma rede de contatos, né? Eu acho que isso é muito importante também, procurar conversar com pessoas da área. Eu fiz muito isso. Quando eu estava na graduação ainda, eu fiz disciplina eletiva na pós-graduação. E aí, essa é uma dica fundamental. é Anotem aí. excelente isso. E é Fazer possível fazer isso. disciplinas eletivas, É disciplinas possível fazer. isoladas, é importantíssimo. Eu também fiz, Isolada e gente. eletivo. Eu E, na precisei verdade, eu fiz isolada também. Antes de eu entrar na Letras, eu fiz isolada também. Eu fiz isolada na Belas Artes, fiz isolada na própria Letras, né? E isso foi muito bom, porque isso me trouxe uma aproximação, porque tem muitas pessoas que podem estar nos vendo agora que, de repente, estão há muito tempo fora da academia. E aí acham, eu não quero, porque eu estou muito descolado, acho que não vai funcionar, eu fiquei muito tempo sem estudar, e eu fiquei 8 anos sem estudar, na verdade. E aí chegou uma hora que eu falei assim, agora eu preciso retomar esse percurso. E aí a isolada é um caminho perfeito, porque você vai retomar e fazer contatos, né? E essa informação que você nos traz, ela é importantíssima, porque às vezes algumas pessoas pensam, nossa, tem 8 anos que eu não vou, né, que eu não estou na academia, tem 8 anos e que eu não pesquiso, eu não estudo, será que eu vou conseguir? Vai conseguir, vai sim, né? O Fábio é um pesquisador de excelência, e ele, assim, está contando para a gente aqui que ele ficou com 8 anos parado, olha só. Só que a disciplina isolada, começar ali, né, com a disciplina eletiva, ler os editais, viu, gente? Vocês precisam ler os editais dos programas de mestrado e doutorado. E essa preparação, ela é antiga, ela tem que estar em processo, não é uma coisa de última hora, não. Já precisa de ir estudando esses editais, ver realmente como é que se organiza o projeto. Então, agora, olha, não vou falar muito, não. Vou te passar a palavra novamente. Eu gostaria de saber, Fábio, qual que é a sua visão assim, a respeito disso? Por que nós pesquisamos? Por que devemos pesquisar? Se você tiver algo para projetar, fique à vontade. Você é meu convidado, pode projetar os seus slides e falar com tranquilidade aqui, que aqui você é muito bem-vindo sempre, em todos os lugares, na verdade. O Fábio é muito querido. Obrigado, maravilha. Deixa eu achar aqui o slide, só um minutinho. Isso. Eu acho que ele pode trazer alguns direcionamentos, né, dentro dessa sua questão. Vamos lá. Tá dando para ver? Já vi os slides aqui, sim. Eu vou adicioná-los, tá? A transmissão, e aí você fica à vontade para conversar com a gente a respeito, né, da sua abordagem. Tá. Você perguntou, então, o porquê pesquisar, né? E aí Exatamente. Beleza. Eu sempre raciocino muito sobre isso, eu fico pensando sobre essa questão, que eu acho que o primeiro ponto assim, que me chama a atenção, que é algo que eu já tenho formulado, é que não existe um descolamento entre a pesquisa e a vida, né? Eu acho que a pesquisa ela funciona como uma ressonância para aquilo que a gente tem como valor, crença, angústia, desejos. Eu acho que tudo isso que gira em torno da nossa vida, isso encontra ressonância na pesquisa. A pesquisa, ela, de alguma forma, ela procura dar uma vazão para isso, né? E aí, isso, para mim, dialoga com uma ideia que eu acho que não é boa, que eu costumo refutar muito, que é essa ideia de uma vocação, sabe? A pesquisa ela está ligada à vocação. Eu acho isso problemático, porque quando a gente pensa em vocação,
a gente está pensando numa concepção de sujeito psicológico, no centro do dizer, de algo transcendental que vem do alto, essa vocação vem do alto, quando, na verdade, eu acho que a gente está vivendo numa concepção muito mais dialógica, né? E a pesquisa ela é dialógica, ela dialoga com a nossa vida, com o nosso desejo, com as nossas angústias. Evidente, não são todos que têm a aptidão, não é aptidão, desculpa, aí eu me contradizendo. Não são todos que têm o desejo de pesquisar, de entrar nessa questão acadêmica e tudo, né? Não é esse o ponto. Mas aqueles que querem não é uma mera questão de vocação, eu acho que é uma questão de algo que é inerente ao nosso ser, né? Nós somos curiosos, a gente tem anseios, nós temos dúvidas, né? Dentre várias ordens, então dúvidas existenciais relacionadas à cultura, sociologia, política, história, linguística, e essas questões eu acho que elas vão dialogar com essa ideia do porquê pesquisar. Eu acho que porquê pesquisar é porque nós somos seres humanos, assim, de alguma forma, sabe? A gente pesquisa porque a gente é curioso. Não sei se faz sentido isso que eu falei, Adriana, mas é essa a ideia. Muito sentido, com certeza. A curiosidade, eu acredito que é realmente um dos elementos essenciais, assim, do pesquisador, né? A curiosidade, sim, esse potencial, assim, de indagar. Excelente, eu concordo. E essa relação também um pouco com as nossas narrativas de vida, né? Que claro. Essa relação da pesquisa com aquilo que realmente eu acredito, assim, que traz, eu não sei, um potencial, assim, de reflexão, Claro. não é? Forte, assim, né? Que vai me permitir trazer também várias outras, quem sabe, não sei, né? Outras abordagens, outros diálogos. Muito interessante. Sim. E aí, bom, posso falar? Claro, por favor. Não, perfeito. Então, assim, aí essa resposta a gente tem que entender. Tá? Por que eu pesquiso? Eu pesquiso porque eu sou uma pessoa, nós somos seres humanos e o ser humano é curioso, né? Ele é revestido por anseios, por angústias, por questões que precisam ser respondidas ou não respondidas, mas pelo menos tentar dar algum tipo de resposta, né? E isso tem uma relação com o fato de por que eu pesquiso determinados objetos. E esse eu aqui é um eu do discurso, né? É um eu, né? Por que pesquisamos objetos, né? E aí eu acho que isso tem uma relação, algo que eu também venho pensando muito, por que eu pesquisei no doutorado aquilo que eu pesquisei, por que você, Dri, pesquisa o que você pesquisa, né? Isso sempre, de alguma forma... E eu acho que isso tem um viés psicanalítico, de alguma maneira. Eu acho que isso responde muito à nossa cognição, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente vivencia, traumas ou alegrias. Eu acho que a escolha de objetos tem a ver com isso, de alguma maneira. No sentido de que há uma identificação entre aquilo que é pesquisado e aquilo que circula na minha vida. Então, é por isso que eu escolho determinados objetos. Eu vou dar um exemplo, para não ficar muito abstrato. Eu pesquisei, por exemplo, o filme Shoah, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, no doutorado. Corpos, e aí, né? Você pode explicar o corpus? Sim, isso. E aí o porquê do Shoah? Porque, primeiro, eu não sou judeu, né? Mas, é claro, a gente sensibiliza, a gente tem a empatia com aquilo que foi uma destruição de seres humanos. Mas o porquê que eu cheguei àquilo, isso sempre, em alguma medida, me trouxe uma questão. Por que o Shoah, né? Porque, igual você também, por que pesquisou o que você pesquisou, né? A Sor Juana, né? Aí, é interessante porque o Shoah ele tem uma questão que é uma questão minha também, tem a ver com o meu jeito de ser. E aí parece uma resposta muito subjetiva, mas a escolha é subjetiva também, de alguma forma, né? A gente escolhe porque a gente cultua alguma coisa, a gente tem algum desejo. E o Shoah é um filme que está lidando com rememoração, está lidando com a fala, com a catarse pela fala. E, de alguma forma, isso tem um pouco a ver com uma inquietação minha, porque eu sou um pouco tímido, eu sou um pouco retraído. E é curioso, porque eu descobri isso depois. É muito curioso esse diálogo, né? Porque é um filme que fala sobre o diálogo, sobre o expressar a dor, o expressar... E algo que eu tenho dificuldade, de alguma forma. Então, parece que vira uma caixa de ressonância o filme, sabe? E eu acho que isso é para tudo, para tudo. A gente, quem pesquisa sobre homofobia, de alguma maneira, tem uma questão com a homofobia, quem pesquisa sobre racismo, quem está pesquisando guerra, quem está pesquisando sobre, sei lá, novela, sobre filme. Isso, de alguma forma, tem a ver com o que a pessoa vive, sabe? Não sei se eu me fiz claro nesse ponto.
Deu para entender? Assim? Deu para entender, claríssimo, e a sua fala me faz pensar exatamente nisso, assim, né? Que quando a gente pesquisa, tem uma relação de algo, de alguma resposta, algum sentido, aquilo faz sentido, por isso a ideia dessa caixa de ressonâncias, na verdade, agora eu me lembro até de Habermas falando, né, essa expressão da caixa de ressonâncias dentro da abordagem dele, Habermasiana, obviamente, aí. Mas é interessante a gente pensar essa abordagem, né, as ressonâncias também, que interferem, inclusive, na nossa personalidade, assim, no nosso modo de ver, né, nesses impactos todos que a pesquisa nos traz, com certeza. Eu acredito, Fábio, se me permite, que você já pode falar sobre o seu corpus de pesquisa, e se você puder, inclusive, ampliar a sua tela, porque agora eu vejo que a sua tela está minimizada. Veja se você consegue ampliá-la, ficaria mais nítida a projeção. Ficou melhor? Bom, continua da mesma forma, mas vida que segue. Vamos lá. É porque ela está maximizada. Deixa eu ver. Vamos ver. Tá. É aí mesmo que eu acho que você tem que colocar. Não, tudo bem. Vamos lá. Agora sim. Agora foi. Agora me parece que vai. Mas só que. Isso. Bom, ficou do mesmo jeito. Não tem problema, não. Vamos lá. O problemas técnicos. Mas tranquilo. Mas... O mais importante aqui é a discussão, a conversa. Não, claro. Então, você quer que eu fale sobre o filme, né? E aí eu acho que o filme tem a ver, eu vou tentar ser mais objetivo para não gastar muito tempo, né? Mas esse filme do Lanzmann, ele chegou para mim através de um conselho, né? De um conselho, até faço menção aqui à professora Elcira Lima, né? Que foi minha orientadora, né? Que ela me deu um conselho que é o seguinte: você tem que ler. Você precisa ler para chegar a esse objeto. Né? Você vai ter que ir vai lendo coisas, vai lendo literatura, coisas teóricas, e de alguma maneira esse objeto chega, e foi a partir daí que chegou para mim o filme, que é um filme que está lidando com o testemunho, né, com o discurso testemunhal de sobreviventes dos campos de concentração. Mas, na verdade, o filme ele tem três tipos de personagens, né? São os retornantes dos campos, aqueles que viveram aquele trauma lá dos campos. Tem a entrevista que o Lanzmann faz, que é o diretor do filme, com os poloneses, né, que seriam os vizinhos, e tem também, ele consegue um feito, né, ele consegue também trazer personagens, né, pessoas que faziam parte da máquina de morte, né, e isso é bem interessante, porque ele consegue estabelecer um tipo de interação com três tipos de pessoas diferentes, é muito legal. E aí, o que eu analiso nesse filme é a questão das emoções, a inscrição das emoções, né? Porque a minha vinculação é na análise argumentativa, né? Então, isso tem a ver com as emoções, como que as emoções emergem, né? no texto fílmico. E eu dividi, né, essa minha tese em três partes, né? A primeira parte seria uma parte discursiva historiográfica, em que eu lido com as condições de produção do totalitarismo, né, na Alemanha, como que isso emergiu, e aí isso também amparado em textos, né, eu acho que é muito importante, e amparado na linguagem. Aí eu faço menção ao trabalho do Victor Klemperer, né, que é a linguagem do Terceiro Reich. O segundo eixo, desculpa, que eu lido é o eixo enunciativo, e aí eu estou lidando com um deslizamento entre o eu estava lá e o eu aqui e agora, né? Entre o sujeito que vivenciou o trauma e o sujeito que rememora esse trauma, e aí entre essas duas expressões que a gente chama de deítica, né, que é pessoa, tempo e espaço, entre essas duas expressões a gente tem um saldo, e esse saldo é onde que a gente consegue analisar as emoções, o gerenciamento das imagens, esse tipo de coisa. Então, esse é o eixo. E o terceiro é o eixo argumentativo, propriamente dito, em que eu trabalho as emoções e trabalho uma categoria muito importante da retórica, que é a enárguia, né, que está relacionada a uma descrição muito vívida. Então, os relatos desses, principalmente se a gente considerar os retornantes dos campos, né, aqueles que sofreram, né, nos campos de concentração, esses relatos eles são muito vívidos, a ponto de serem colocados diante dos nossos olhos. A gente consegue visualizar as cenas, sabe? Então, é um dispositivo desse tipo de
de texto. Então, o filme é isso. Essa que é a ideia do filme que eu falei, né, da questão. Sim, e aí você comentou que tem essa relação também com o seu desejo, né, de indagar, de observar certas questões que você identificou aí nesse corpus, não é isso? Sim, isso tem a ver com a metodologia, né? Que é a gente tem Claro. que ver, analisar o material várias vezes, fazer depois uma Várias. pesquisa bibliográfica, né? E aí delimitar buscando recorrência, buscando dispersões também, né? Então, Sim, isso tem relação, claro, metodologia, com claro. certeza. E uma dúvida assim que normalmente as pessoas têm, especialmente eu vejo essa dúvida com os meus alunos assim que estudam, né, metodologia ou que estão na pós-graduação fazendo as atividades da pós-graduação, é o seguinte: como que eu posso organizar uma pergunta norteadora, sabe, da pesquisa, para que fique uma pergunta bem organizada, bem feita, interessante, que traga realmente um impacto, sabe? Como que você fez isso? A pergunta norteadora do seu trabalho. Esse é o grande problema, na verdade. Se a gente perguntar para 10 alunos de pós-graduação, né, qual que é o problema da sua pesquisa? Eu acho que os 10 vão falar assim, então, sabe? Sempre tem aquela... Porque não é fácil, é sempre problemático isso, né? Mas, apesar de ser problemático, é fundamental, porque é a partir daí que as discussões vão acontecer e que a tese ou a dissertação vai se realizar. Mas eu acho que o ponto central para isso é entender bem o corpus, sabe? Entender bem, por exemplo, se é um filme, assistir várias vezes, se é um livro, ler várias vezes, se é uma propaganda, tentar analisar, porque a gente está considerando aqui a questão do discurso, mas, claro, tem o direito, que é o campo que você também milita, né, e é professora, então lá também tem discussões que a pessoa, caso ela queira trabalhar o direito em nível de mestrado e doutorado, ela precisa conhecer muito bem aquilo. E aí tem uma máxima que parece algo assim meio transcendental, assim, meio abstrato, mas não. Isso é verdade, que é o corpus, ele te dá um caminho. Quando você conhece bem o corpus, né, você conhece bem o objeto de pesquisa, ele vai te dar um caminho. Ele vai te falar alguma coisa. E a partir disso que ele te fala, você vai começando a se organizar. E aí você vai começando a direcionar as leituras que você faz, teóricas, e a partir desse direcionamento que o corpus vai te dar e as leituras que você vai fazer, a questão vem. O problema vem. Isso, com certeza. Inclusive, vem também os objetivos. Claro. Quais são os objetivos, né, que eu pretendo alcançar? Porque pesquisa científica, as pessoas aí que nos assistem, a pesquisa, assim, gente, ela não surge da noite para o dia, não. É como o Fábio falou, né? Eu preciso ler muito, eu preciso analisar bastante esse corpus, eu preciso de ter uma relação de intimidade, ao mesmo tempo, né, de distância com esse objeto de pesquisa, para que eu possa, inclusive, traçar o potencial metodológico, os objetivos. Se você puder falar a respeito disso, Fábio. Claro. Não, e tem uma outra questão também, né, que é conversar com as pessoas, né? Porque eu acho que tem um ponto também que é sempre problemático, a gente sempre toca nesse assunto, né, Adri, que é a questão de a pesquisa ser muitas vezes algo muito, muito solitário. A gente, às vezes, corre o risco de tornar isso muito solitário, porque é você, o corpus e a teoria que você vai mobilizar. Só que a gente está dentro de um programa, e nesse programa tem colegas, nesse programa tem professores, tem disciplinas que são ofertadas, e eu acho que sempre aquela conversa na cantina, tomando um café, comendo um pão de queijo, alguma coisa dali sai, sabe? Isso é algo que eu realmente sempre levei, assim, para a vida, assim. Qualquer conversa, qualquer aula que assiste, isso vai sair alguma coisa, sabe? Alguma ideia você vai ter. Alguém vai poder te ajudar, porque, para mim, esse trabalho, e por isso que a gente tem um trabalho junto, inclusive, né, que você falou, a gente escreve junto, né? Eu acho que isso é uma construção coletiva. Eu gosto muito do Bakhtin, nessa ideia de que a gente carrega vozes sociais, assim, as vozes sociais, elas se somam, é um dialogismo que existe, né? A gente... Nada é inédito, sabe? Então, além da conversa com os outros, tem aquilo que os livros vão te trazer. E eu acho que conhecendo bem o corpus, conversando sobre o corpus,
apresentando corpos em eventos. Isso vai te dar muita segurança e vai te trazer objetivos bem demarcados, né? Claro que isso vai sendo construído aos poucos. Vai te trazer uma metodologia também, você vai começar a entender o que é recorrente nesse corpus, o que eu vou recortar ali que vai valer a pena de ser analisado, porque isso se repete, né? E vai trazer qual que é o problema, quer dizer, qual que é a contribuição, porque a pesquisa não se pesquisa só por pesquisar, tem uma contribuição ali, né? Tem um desejo individual, mas tem o coletivo, né? Que é uma pesquisa que precisa também servir a outros, né? Nossa, eu sempre penso nisso. Eu fico sempre com essa questão, assim, como sendo um fundamento, um pilar da minha existência, sabe? A retribuição social, a contribuição que eu faço com a minha pesquisa, você disse muito bem. Conversamos aqui hoje com o nosso querido Fábio, né? O nosso pesquisador. Fábio, eu gostaria, então, que você apresentasse as referências aí do seu trabalho e gostaria de convidá-lo para um novo encontro, para que você possa trazer mais dicas sobre pesquisa aqui no meu canal. Eu fico extremamente feliz com a sua presença, tenho um grande carinho por você e me sinto muito honrada de ser coautora com você em vários dos nossos artigos científicos. Se você me permitir, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o seu e-mail, porque se alguém quiser fazer um contato com você, eu poderia colocar. Sim. Claro, está até no slide. Eu até coloquei. Orientação, né? Às vezes alguém queira alguma orientação sobre pesquisa científica, pode ser? Claro, com certeza. Prazer. Uhum. Conte para a gente aí das suas referências. Pois é, na verdade, o que eu coloquei aqui, vocês estão vendo? Sim. Dá para ver, Dri? Tá, né? Tá. Sim, eu coloquei está. aqui o endereço, né, para quem quiser acessar a tese, está no repositório da UFMG, né, está nesse link, quem quiser acessar. E aí eu selecionei aqui alguns artigos que a gente está produzindo, né? Esses dois primeiros, na verdade, eles têm uma relação muito mais forte com o Holocausto mesmo, né? Que é o Filhas da Guerra, em que eu analiso um podcast, e eu estou lidando com a discursivização digital dos traumas do Holocausto. O segundo, que eu escrevi na revista do Caderno de Estudos Linguísticos da Unicamp, eu estou lidando com a questão do trauma e do luto, e aí eu faço uma análise mais freudiana sobre a questão do trauma e esse dever de transmissão. Esse terceiro, ele saiu agora recentemente na revista da Bralim, em que eu estou lidando com a ditadura argentina, né? Essas permanências das emoções dolorosas, né? Nessa ditadura, o que esse evento proporcionou, e aí, no caso, proporcionou a Tununa Mercado, né? Que é uma escritora argentina. E eu quero dar um destaque para esses dois últimos que eu coloquei aqui, que é o de Dura por Sara e o Retrato de Identificação, que é um projeto nosso, né, Dri? Acho que vale a pena a gente falar. É um projeto nosso aqui que a gente está tentando, de repente nós vamos escrever um livro sobre isso, que a gente está trazendo luz para a trajetória da Maria Auxiliadora, que para a gente virou Dorinha, né, que é algo muito, muito íntimo, que é alguém que vivenciou os traumas da ditadura militar brasileira. E aí esses dois artigos é fruto dessa nossa inquietação, mas acho que eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, porque eu acho que isso é legal. O que eu quero dizer é que, para mim, assim, foi uma imensa honra mesmo de ter produzido esses trabalhos com você, né? E uma grande descoberta, na verdade, né? Essa descoberta que a gente vai ali observando o discurso, esse discurso testemunhal, a questão do documento, essas memórias da ditadura, né? Que às vezes são silenciadas, e nós estamos trazendo aí uma série de questões nesses textos que, inclusive, podemos combinar um novo encontro. O que você acha para falar a respeito dessa temática, né? Das memórias, tratos de identificação, desse direito penal do inimigo, sabe? Eu acho que a gente poderia marcar um novo encontro. Você vem? Claro, é só falar o dia. Combinado, então. Então, vamos ficar por aqui, meu querido amigo. Muitas gracias, muito obrigada. E realmente, assim, eu fico muito feliz aqui com a sua presença, ok? Eu também fico, Dri. Muito obrigado. Espero que as pessoas que nos acompanhem também gostem aqui da nossa, enfim, da nossa conversa. Claro. Então, até breve. Até breve. Obrigado.